Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui através desse vídeo para transmitir a lição de número 2 da Escola Bíblica Dominical. Enquanto nós estivermos nessa quarentena, estaremos transmitindo a Escola Bíblica Dominical através de vídeos que estaremos postando ali no Jardim Almanara, que é a nossa congregação, e também aos demais ouvintes, irmãos, que sentir necessidade ou sentir vontade de assistir a aula, a videoaula. Graças a Deus por isto. Nós estamos estudando a segunda lição do segundo trimestre deste ano de 2020, que tem como título Tempo de Conquistas. Esse é o tema, esse é o título do trimestre para os jovens, que tem como fé e obediência no livro de Josué. O comentarista é o Reinaldo Odilo, creio que seja esse o nome. O nosso pastor ali da congregação de Jardim Almanara, que fica ali na Avenida Itaberaba, 4645, é o pastor Soler. E o pastor do nosso setor 18, é o pastor Jeremias Borges de Souza. O pastor do ministério da CGDB, de todo o Brasil, da Assembleia de Deus, é o pastor José Huerto Bezerra da Costa Júnior, e pastor José Huerto Bezerra da Costa como o conselho administrativo. A nossa lição de hoje tem como título o chamado de um líder. Chamado de um líder. O nosso texto do dia, para que você que queira acompanhar aí a leitura, está em Josué, capítulo de número 1, versículo de número 9, que nos diz assim a palavra do Senhor. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué 1 e 9. E aproveitando já, vamos ler também o texto bíblico desta lição, que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 34, dos versículos 1 ao versículo de número 9. O versículo número 1 nos diz assim a palavra do Senhor. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naphtali e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostrou-te para que veres com os teus olhos, mostro-te para que veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. Versículo de número 9. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria,
porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Louvado seja o nome santo do Senhor. Acompanhando aqui, meus queridos, o esboço da leitura diária, nós vemos aqui, irmãos, que o assunto que nós vamos tratar hoje, conforme está aqui na nossa revista, é um chamado de um líder. Deus, meus queridos irmãos, separa para si aquele que lhe é querido. Conforme está em Salmo 4 e 3. Nós vemos aqui o chamado de Moisés, em Êxodo 3 e 10. Também Moisés tentou se justificar, deixando Elias não ter capacidade para tal e nem sabia falar. Da mesma forma, meus irmãos, nós vamos ver o chamado de Jeremias. Chamado, diz a Bíblia ali, Jeremias capítulo 1, versículo 5, desde o ventre de sua mãe. A princípio parece que queria justificar-se, talvez pela falta de capacidade, ou até mesmo experiência por se tratar de um menino. Nós vamos ver aqui em 1 Samuel o chamado de Davi, aquele que não era esperado, aquele que não tinha aparência, conforme a visão do homem, para ser o grande líder de Israel. E a Bíblia diz que ele foi um grande rei na cidade, lá em Israel. Conquistou tudo, irmãos, mas ainda faltou algumas cidades que ele haveria de conquistar, mas não conquistou. Nós vamos ver lá também, irmãos, já no Novo Testamento, chamado de Pedro. Lá em Lucas 5 e 10, quando Deus chama Pedro para mudar totalmente de vida, irmãos. De pescador, de peixe, onde ele lançava a rede, né? Agora o Senhor chama Pedro para ser pescadores de homens. E ali, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver ali a primeira pregação de Pedro. Depois tem a segunda pregação, que foi uma bênção, irmãos. Uma bênção, o número de almas que aceitaram a Cristo. Enfim, irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, quando nós lemos ali, nós vemos Paulo narrar a sua história em relação ao chamado à obra de Deus. Chamado para pregar para os judeus, mas também chamado para pregar principalmente para os gentios. Aqui na introdução dessa lição, eu coloquei dessa forma, irmãos, baseando ali o Salmo 90, onde ali o salmista, ali quem escreveu o Salmo 90 foi Moisés, onde ele diz ali que a vida do homem, irmãos, chega aos 70 anos. Né? O que passar disso, ou seja, aqueles que atingem a idade de 80 anos, seria cansaço e infarto. Já naquela época, Moisés citando ali o Salmo 90. O que eu quero dizer com isso, irmãos, conforme também está na nossa revista, que os líderes que Deus escolhe não são infalíveis. Eles também morrem. Eles também morrem. Após a morte de Moisés, nos ensina a palavra de Deus que coube a Josué levar o povo até a terra prometida. Porque Deus seria com ele, conforme está escrito ali, como havia sido com Moisés. Nós vamos ver ali, irmãos, que líder
pode ser aquele que tem um domínio político, social, econômico, cultural sobre o restante. Esse é um líder. Disse de um país, estado ou cultura. Pode ser um porta-voz, um chefe de partido político ou movimento de caráter político. É o representante parlamentar de um partido político. Mas nós vamos ver, irmãos, que os líderes que são chamados por Deus, irmãos, são confirmados pelo Senhor. O Salmo 37, a partir do versículo 23, diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com sua destra. E qual é o significado de líder? Qual é o significado de líder? É o chefe, pessoa que possui autoridade e poder para comandar os demais. Indivíduo que exerce influência no comportamento ou no modo de pensar de alguém. Ser líder é um dom ou habilidade. Segundo especialistas, ser líder é algo que se aprende, desenvolve com o tempo, com a vontade, com a vivência e com os ensinamentos. Podemos dizer que dom, irmãos, é um presente de Deus. O dom é um presente de Deus. Mas ser líder é aquela capacidade, é aquela vontade que nós temos de aprender. E conforme nós vamos aprendendo, nós vamos tendo experiências e passamos cada vez a ser melhor. O verdadeiro líder é aquele que consegue influenciar fortemente outras pessoas à ação, sem o uso da força ou do medo. Tem sua base na atitude pessoal, na competência e no carisma, levando os demais a admirar e a defender o líder e suas ideias. Como podemos analisar o dom e a habilidade? Podemos classificar aqui, irmãos, fazendo uma pesquisa, muitas situações. É a vontade, o líder precisa ter vontade. Um líder, ele precisa ter experiência. Um líder, ele precisa saber conquistar. Um líder precisa ter controle emocional. Um líder, ele precisa ter amor pelaquilo que faz. Ele precisa ter a capacidade de influenciar. Um líder não pode ter medo. Um líder tem que ter iniciativa. Ele precisa ter comunicação, ele precisa ouvir, ele precisa se aplicar de forma na multitarefa. Ele precisa ser curioso em alguns assuntos. Ele precisa ter empatia. Ele precisa assumir a responsabilidade por tudo que faz. Ele precisa ter foco naquilo que faz. E também a solução, ele precisa ter o senso de justiça. Se nós fôssemos nomear aqui, muitos são os líderes que passaram pela história, né? Muitos são eles. Joana d'Arc, né, ali na França, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Martin Luther King e Nelson Mandela. Esses que eu coloquei aqui, mas tem muito mais do que isto daí. Graças a Deus.
Aqui vamos ver o que Jesus pensa, o que Jesus disse a respeito da liderança. A verdadeira liderança, conforme Jesus, não é aquele que manda nos outros, nem ter um título especial. Está lá em Mateus capítulo 23, versículo 10. O bom líder é aquele que serve. Nós vamos ver, meus queridos irmãos, me faz aqui recordar sobre a separação de obreiros. Quando há separação de obreiros, né? O crente ali teve um desempenho muito bom como cooperador. Logo ali o seu líder vai o separar. Vai separar para diácono. Ele vai crescendo na vida ministerial. Daqui a pouco ele já é um presbítero, evangelista, pastor, missionário. Isso significa que quanto mais ele salta degraus na vida ministerial, significa que ele tem que servir mais. Todo presbítero é diácono também. Evangelista, pastores, estão ali para servir. Todo líder está sujeito a um líder maior. Isso nós temos que ter em mente. Exemplo, nós vamos ver um exemplo de Jesus como líder, aquele líder que demonstra como deve ser um líder, quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Isso aqui é uma aula para todos nós, para os jovens, para os adultos, que na vida ministerial, aquele que quer imitar a Cristo, como Paulo disse, de meus imitadores como eu sou de Cristo, tem que servir mais. Eu estava analisando aqui e eu coloquei aqui pelo menos algum tipo, de líderes que tem na Bíblia. Líderes políticos na Bíblia, no caso de reis como Davi e Salomão. Juízes como Moisés e Josué. Governadores como Amã e Pilatos. Ou seja, eles tratavam do país, das leis e da justiça. Mas também tem aqueles líderes de guerra, como Gedeão, como Sansão, Cícera e Joabe. Organizavam os exércitos para a guerra e traçavam os planos para vencer. Um outro tipo de líder são os líderes administrativos, José foi um deles, administrou ali no Egito. Esdras, Neemias, que eles vão participar da reconstrução do templo, Estavam voltando os judeus do cativeiro. Sabiam organizar as funções de diferentes trabalhadores e gerir finanças e recursos. Na obra de Deus precisa de tudo isso, irmãos. Líder administrativo precisa conhecer de administração. Se uma pessoa não tem conhecimento de administração, não tem como ele ser gestor de uma empresa, não tem como ele ser um líder, até mesmo de uma igreja, Ele precisa conhecer. Mas também nós vemos aqui líderes espirituais como Jesus, o grande líder, Samuel, Isaías, os levitas. Eles ensinavam e guiavam o povo para o arrependimento e para a reconciliação com Deus.
ajudavam as pessoas a crescer espiritualmente. Também tem aqueles líderes de família, né, que a Bíblia registra ali, Abraão, Jacó, José, Jó, tomavam conta de suas famílias e protegiam-nas, tinham um papel importante na educação dos filhos. Citei aqui Abraão, Jacó e Jó. Então, depois dessa pequena introdução que nós fizemos aqui, fazendo alguns apontamentos, para que nós possamos entender o corpo da lição, né? Aquilo que a lição vem a chamar de líder, né? O chamado de um líder, aquele que é chamado por Deus aqui na vida aqui espiritual. E no primeiro tópico aqui, o autor, o escritor, aquele que escreveu a revistinha, ele colocou um novo tempo. Por que novo tempo? Façamos aí uma retrospectiva de Israel quando saiu do Egito, quando Deus chama Moisés para libertar Israel do cativo do Egito. 420 anos, mais ou menos, eles ficaram escravizados ali. Deus já havia falado pela boca de Abraão lá atrás. E nós vamos ver que a saída deles do Egito, agora que eles vão passar o Mar Vermelho, eles passam o Mar Vermelho. Não mais, conforme alguns estudiosos, que 40 dias, não mais que 40 dias eles estavam na Terra Prometida. A terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaac e Jacó. No entanto, por causa da desobediência, por causa da rebeldia, eles demoraram 40 anos, só rodeando. A distância mais ou menos ali do Egito até Jericó, até Canaã, conforme os estudiosos, mais ou menos 425 quilômetros. Seria mais ou menos uma distância como se fosse daqui, já quase chegando no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, dá uma média de 450 quilômetros. Então eles demoraram todo esse tempo, por causa da rebeldia, por causa da desobediência. Olha como que é muito importante, meus queridos irmãos, aquele que nos ouve, a obediência. O mundo só está nesse caos que está, porque o homem lá no início desobedeceu à voz de Deus. A desobediência desse casal atravessou séculos. Poderíamos falar aqui também de Abraão, né? Abraão e Sara, Abraão e Agar, quantos séculos que já se passaram. Se nós olharmos lá para o Oriente, por que não dizer para o mundo, nós vemos a confusão que deu por causa de uma decisão errada, sem a participação de Deus. Então, nesse novo tempo aqui, conforme cita aqui o escritor, o primeiro subtópico que ele coloca aqui, que Moisés morreu. Né? Moisés, por ferir a rocha 2 vezes, Deus não o permitiu que ele entrasse na terra prometida. Foi até o Monte Nebo, olhou lá para a terra, contemplou, tentou até argumentar com Deus, mas Deus já disse o que tinha que dizer para Moisés, e o próprio Senhor o sepultou. Agora Israel precisava o quê? De um novo líder. Moisés foi um grande líder em Israel. Então, o novo tempo na vida do povo agora, e também, por que não dizer, na vida daquele que andou ao lado de Moisés, que foi Josué.
O período da peregrinação no deserto já tinha chegado ao fim. Agora, conforme está na nossa lição, era tempo de novas conquistas. Agora eles tinham que lutar, batalhar para conquistar a terra prometida, aquela que Deus havia prometido para Abraão, para os patriarcas. Né? Então, é importante quando Deus chama um líder que ele tem que assumir o quê? Assumir a liderança. E o Senhor falou para Josué, levanta-te, pois, agora. Né? Isso significa, é o tempo de Deus na vida daquele que é chamado por Deus. Conforme os gregos, é o kairos, né? É o tempo de Deus na nossa vida. Na vida daquele que Deus chamou. E lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, nos diz assim, a palavra do Senhor, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para tudo. E agora aqui Josué, ele vai viver o tempo de Deus. Jovem, você está no tempo de Deus. Você tem essa certeza que você está no tempo de Deus? Aqui envolve muita responsabilidade. Né? A definição grega para tempo, irmãos, para esse tempo que nós estamos nos referindo, para nós nos entender melhor. Nós vemos aqui, irmãos, que os gregos antigos eles tinham 3 conceitos para o tempo. Que era o Cronos, que era o Kairos e o Aion. Aeon. O crono refere-se ao tempo cronológico. Crono, lembra o quê? Lembra cronômetro. Né? Ou sequencial que pode ser medido. Esse tempo cumpre em nós o ciclo natural da vida. Quando você vai ler lá Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao 8, nós vamos ver que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Mas também tem o Kairos, esse qual nós referimos e falamos agora, que refere-se a um momento indeterminado de tempo, ou seja, no tempo em que algo especial acontece. Aqui no caso desse algo especial na vida de Josué, Deus havia o levantado, chamado para ser um líder, e ele ia agora na frente do povo, para então entrar na terra prometida. É o tempo de Deus na história do homem. É o tempo de Deus na nossa história. Enquanto estamos vivendo o nosso Cronos, que é o nosso tempo na vida natural, o nosso ciclo de vida, Deus está implantando o seu Kairos a seu tempo. Na nossa vida. Mas também tem o Aion, ou Aion. Já era um tempo sagrado e eterno, sem uma medida precisa, um tempo da criatividade onde as horas não passam cronologicamente, onde na teologia moderna é chamado de o tempo de Deus. Tempo de Deus. E como medir o tempo de Deus? Não sou um matemático, mas acredito que se você colocar um zero, uma vírgula e quantos números você quiser, não tem como medir. É o tempo de Deus. Mas para isso, irmãos, um líder, ele precisa ter a iniciativa. Ou seja, o terceiro comando de Deus para Josué foi: passa esse Jordão. Tu e todo esse povo. Para chegar até a terra prometida, teria que passar ali o rio Jordão. A iniciativa, irmãos, tem a ver com alvo, tem a ver com foco. E o foco aqui, o alvo era o quê? A terra prometida. E chegou o momento e o cumprimento da promessa que Deus havia feito para Abraão, para Isaac e para Jacó.
nós também temos um alvo, irmãos. Estamos vivendo o nosso cronos, o nosso tempo. Mas Deus implanta em nós o Kairos, o tempo dele na nossa vida. E o foco é o que, irmãos? É a Sião celestial que nos aguarda. É a Sião celestial. O crente que não tem esse pensamento, irmãos, a respeito da Sião celestial, da vida eterna, do arrebatamento da igreja, ele precisa fazer uma autoconferência de si mesmo para ver aonde as coisas estão sendo erradas. Porque a nossa vida aqui, irmãos, ela é passageira. Conforme diz Moisés lá no Salmo 90, a nossa vida normal é 70 anos. Os que passam disso, chegam a 80, é canseiro e enfado. É canseiro e enfado. Para muitos, não há mais tempo, irmãos, de querer ficar rico. Não há mais tempo para isso. Nós temos que seguir adiante, irmão, olhando para Jesus. Não olhando para baixo, irmãos, olhando para cima. É para lá que nós vamos. Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Será que nós estamos olhando para Jesus, irmãos? Será que você, jovem, está olhando para Jesus? Será que você, jovem, está influenciando ou não está sendo influenciado? Porque o verdadeiro cristão, ele não é influenciado, mas ele influencia. Tudo aquilo que recebe de Deus, aprende na casa de Deus, é para ele influenciar e não ser influenciado. Mas, para nossa tristeza, irmãos, não estamos vendo muito disso não, irmãos. Há muitos aí que estão dispersos. Se o Senhor vier, fica. O segundo ponto da nossa lição fala de conselhos para a conquista. Aqui o Senhor, aqui nós vamos ver que existe um conselho da parte de Deus para aquele grande líder, para a conquista. Primeiro ponto da nossa lição, não despreze ninguém. O líder não pode desprezar ninguém, irmãos. Quantos líderes aí, né, irmãos? Entre aspas, né? Líder entre aspas. Despreza, né, irmãos? As pessoas. E aqui nós vemos Deus falando para Moisés não desprezar, irmãos. Deus ordena a Moisés a conduzir todo o povo, todo. Da geração anterior, só Caleb e Josué entraram na terra prometida. Aqui já era uma nova geração, irmãos. Era a segunda geração. E ela foi toda aprovada por Deus, ainda que houvesse lá pessoas cobiçosas como Acã, ainda que tivesse pessoas temerosas, pessoas negligentes, pessoas limitadas, pessoas que ainda precisava de um conserto com Deus. Deus ordenou que todos, que Moisés, que Josué não desprezasse ninguém, que todos adentrassem a terra prometida. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus conhece todas as coisas. Quando nós lemos o Salmo 39, irmãos, que ali fala da onisciência de Deus, da onipotência e da onipresença de Deus, que são atributos exclusivos de Deus, irmão, entre outros. Nós vamos ver que Deus conhece todas as coisas. Aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai pensar, que está pensando fazer daqui a um minuto, ele já sabe. Ele é onisciente. A Bíblia diz que ele é onipotente, porque ele tem todo o poder no céu e na terra. A Bíblia diz que ele é onipresente. Ele está aqui em São Paulo. Mas ele também está ao mesmo tempo lá nos Estados Unidos. Está na Inglaterra, na França, está na Europa, está na Ásia. Está lá no Polo. Está no Oriente. Deus é o único. Ele é ímpar.
Ele é ímpar. E aqui nós vamos ver, irmãos, que há um conselho também, irmão, para não se esquecer de Moisés, irmãos. Um fato importante, né? Quantas pessoas, né? Quantos cristãos não esquecem dos seus líderes que já se foram, né, irmãos? Eu tive um, irmãos, que eu guardo com muita satisfação na minha memória. Nosso saudoso pastor Valdir Nunes Bispo. E Deus fala a Josué, como eu disse a Moisés, como eu fui com Moisés, fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Nós temos uma lei, irmãos. Nós temos uma lei. Aqui está a nossa regra de conduta, de fé, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, essa palavra que não foi escrita por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus escreveram, movidos pelo Espírito Santo, bendito seja o nome do Senhor. Jesus disse, passaram todas as coisas, irmãos, mas a palavra dele não. O profeta Amós diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, que enviarei fome sobre a face da terra, não será fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E Hebreus 4 diz assim, que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Que possamos receber os conselhos de Deus, irmãos, que estão nas Sagradas Escrituras, que podemos trabalhar para o reino de Deus, que possamos honrar aqueles que trabalharam para o reino de Deus. Porque o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 3 e 7, ele diz assim, nem o que planta, nem o que colhe são nada, mas Deus que dá o crescimento. Aqui vemos se cumprir o que Deus falou para Abraão, em Ur dos Caldeus. E a orientação de Deus a Josué, irmãos, isso aqui é uma orientação para nós também. Ser fiel. Né? Obedecer a lei, a palavra de Deus. E estar sempre preparado. E aqui no nosso último tópico, irmãos, da lição, que fala do reconhecimento, compromisso e promessas. Primeiro ponto, reconheça o seu chamado. Deus falou assim para Josué, não tu mandou eu, Josué 1:9. Deus anelava que Josué tivesse convicção em relação ao seu chamado como líder. Virão as provas. Sim, virão as provas. Virão as provas. Uma coisa importante que Deus não pede. Deus manda. E garante. E também se responsabiliza. Deus nunca perdeu, irmãos, nenhuma batalha. E jamais perderá. Jamais perderá. Quantos estão aí correndo atrás de tantas coisas que não levam a nada, irmãos? Deus tão somente nos treina para entrar na terra prometida, a Sião celestial. Estamos sendo treinados nesse mundo. Temos que passar por muitas aflições, se nós quisermos ser aprovados. Importa que por muitas tribulações viemos a passar para que possamos adentrar a Sião celestial. Outra coisa importante que está escrita aqui na nossa lição, dê o seu máximo. Ele coloca aqui lá em Josué, esforça-te, ou, em outras palavras, dá o seu máximo. Essa expressão foi repetida 3 vezes, irmãos, nos versículos 6, 7 e 9. Uma pergunta que fazemos, que eu faço para mim e faço para você. Você foi escolhido por Deus?
Você tem essa convicção? Se esforce ao máximo. Se esforce ao máximo. Porque Deus tem promessas, irmãos. Ainda que há no livro da carta aos Hebreus, que lá tem promessas que só vão se cumprir na eternidade. Mas Deus tem promessas de prosperidade para nós, irmãos. Não é aqui a defesa da teoria da prosperidade, né? Pois o Senhor disse, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Josué 1:3 é Deus falando a Josué, né? Outra coisa, a derrota dos inimigos, irmãos, né? Quantos inimigos se levantam aí, né, contra a obra de Deus? E o Senhor fala assim, ninguém, ó Josué, dizendo a Josué, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Outra coisa interessante, irmãos, é termos a presença de Deus, né? Ele deixa aqui em Josué 1:5, não te deixarei, nem te desampararei. É presença de Deus na vida daqueles que seguem o Senhor. Assim o Senhor garantiu a Josué que Israel teria não uma jornada tranquila. Haveria muitos inimigos, muitas lutas, mas um final feliz e seguro, como acontece com aqueles que obedecem a Deus. Você quer ser uma pessoa vencedora? Obedeça a Deus. Seja fiel. Porque quando Deus escolhe, também garante. A jornada não vai ser fácil, como não está sendo nos nossos dias. Deus quer contar com homens cheios de amor, cheios de fé, santos, fiéis, corajosos. Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates. O melhor não é o começo. Pense nisso. O melhor é o fim. Salomão, certa feita, ele disse o seguinte: é melhor estar no lugar que tem luto do que onde tem festa. Porque ali a pessoa vai fazer uma reflexão e vai ver para onde que ela vai. Para onde ela vai. Então, irmãos queridos, jovens, que possamos estar firmes, constantes na obra do Senhor. Líderes do Senhor. Você foi chamado para servir. Para dar o melhor de si, o máximo de si. Que possamos ser obedientes. Que possamos saber conduzir o rebanho do Senhor. Que não haja panelas, né? Que uma palavra feia, né? Mas felizmente tem, né? Quantas famílias querendo mandar na igreja, mandar no líder. Não. Deus te escolheu e é Deus que garante. É Deus que se responsabiliza. Que não venhamos a fazer a obra do Senhor de maneira relaxada, mas que possamos fazer a obra de Deus, conduzido por Ele. Porque o nosso regime não é presencialista, parlamentar, império, não. O regime da igreja continua sendo teocrático, porque é Deus que comanda a igreja. É Deus que dirige a igreja através dos seus escolhidos, dos seus líderes.
Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. E você que está nos ouvindo, a nossa igreja fica ali na Avenida Itaberaba, 4645, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Aguardamos ali a sua visita. Será um prazer muito grande ali para o pastor Solé e para todos nós que fazemos parte ali da congregação de Jardim Almanara. Que Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém.